Lembra daquela história de que quem pegava Covid deixava de sentir o sabor dos alimentos? Pois bem, pesquisadores da nossa região descobriram quais sabores são os mais afetados pela perda de paladar gerada pela Covid-19. Agora é possível entender por que esse sintoma é tão incômodo. É porque ele afeta em cheio o sabor responsável por deixar tudo mais gostoso. A perda do paladar foi o primeiro sintoma que fez a Beatriz desconfiar que estava com Covid-19. Ela conta que ficou praticamente 6 meses sem sentir o sabor dos alimentos. Eu estava almoçando e percebi que eu não estava sentindo mais ali. Eu sabia que era algo salgado, que era algo que tinha limão, mas eu não tinha certeza do que era. Se eu fechasse o olho, eu não teria certeza. Então, eu fiz o teste, dei positivo. Então, o meu primeiro sintoma já foi essa perda. E desde então, foi piorando até um ponto que eu não sentia praticamente nada. Eu sentia aquele fundinho ainda do limão, mas bem distante. O que eu menos sentia era o doce e também o amargo. Quando eu comia a salada, eu não sentia a rúcula, que a rúcula é um pouquinho mais forte, né? O vinagre também não sentia. E foi quando eu realmente percebi. No caso da Beatriz, a perda do paladar foi maior em relação ao doce. Mas um estudo inédito realizado por pesquisadores da Faculdade São Leopoldo Mandic identificou entre pessoas com Covid uma alta frequência da perda de sensibilidade do sabor azedo e principalmente do umami, descoberto pelos japoneses e encontrado em alimentos como tomate, cogumelos e carne bovina. As síndromes gripais, elas apresentam perda de olfato e paladar, né? Uma gripe, um resfriado, e assim como o Covid. Mas no caso do Covid, é muito característico a perda do sabor umami e a perda do azedo. Né? Então, o paciente que ele deixa de sentir o gosto, né? Do azedo é mais fácil a gente identificar, mas o umami é o tomate, o queijo parmesão, o glutamato de sódio, né? Aquele tempero japonês, né? O shoyu. Então, esse gosto, ele é bem característico do paciente que está com Covid em relação ao paciente de síndrome gripal. Os pesquisadores compararam diagnósticos de perda gustativa em 166 pessoas, parte delas diagnosticadas com Covid-19, parte com outras síndromes respiratórias. No início foram selecionados 400 pacientes. Desses 400 pacientes, a gente tinha que ter confirmação da doença, né? Então, foi feito o PCR, o exame de PCR, e aí foram selecionados 166 pacientes, e desses, 85 tinham Covid e 81 tinham alguma síndrome gripal. E aí, desses pacientes, foram enviados questionários para que eles respondessem perguntas característica do paciente e também os sintomas que eles estavam sentindo, tanto sintomas gerais quanto específicos para a perda do olfato e do paladar. Na prática, isso quer dizer que se uma pessoa percebe dificuldade em identificar o sabor umami, por exemplo, ou até mesmo o azedo, vale ficar alerta, porque existe uma grande possibilidade que esteja com a doença. O paciente que ele está apresentando sintomas, ele está desconfiado que pode estar com Covid ou com uma gripe, né, até ele ir até um hospital ou um posto de saúde, fazer o exame, né, ter a confirmação disso, ele pode contaminar várias pessoas, né? Então, prestando atenção nesses sintomas, nessas características, ele pode já, a partir dessa suspeita, então eu tive uma perda maior de paladar, ele já pode ficar num isolamento maior, né, em relação à família, evitar entrar em contato com mais pessoas. Mas é necessário que ele faça a confirmação pelo PCR, faça toda a identificação da doença. Se a gente pensar em cidades menores, cidades mais afastadas, ou mesmo em países que não têm uma estrutura de saúde montada, isso pode ser interessante para essa triagem inicial e para que você já afaste esse paciente de um convívio maior que possa contaminar mais pessoas.